Oi, gente! Hoje eu vou trazer esse vídeo para vocês com dicas práticas de organização da vida diária. Depois do meu último vídeo sobre planejamento e organização, eu pensei que talvez trazer algumas dicas mais práticas de coisas que eu uso no meu dia a dia que vocês possam reproduzir aí na casa de vocês pode ajudar bastante. Então, bora bater esse papo! Bom, gente, a verdade é que ter uma vida organizada dá trabalho sim. Porém, ter uma vida desorganizada, além de dar trabalho, dá também muito desânimo. Então, eu tô aqui para compartilhar as minhas dicas de organização da minha vida pessoal e de coisas cotidianas do meu dia a dia que me ajudam muitíssimo na minha rotina. Eu não sei como que é para vocês, mas eu diria que as coisas que envolvem a manutenção, por assim dizer, de uma casa é algo que me consome bastante mentalmente, ficar pensando nas coisas que eu tenho para fazer, para limpar, para organizar, e também quando se trata de cozinhar. Aqui em casa, atualmente, quem faz a maior parte da comida, na realidade, não sou eu, é o meu marido, graças a Deus. Não que eu não goste de cozinhar, eu amo cozinhar, mas cozinhar no dia a dia, porque eu tenho que comer, é algo que me deixa um pouco estressada. E justamente por isso, um tempo atrás, na realidade, uns dois anos e meio atrás, eu desenvolvi meio que esse método, por assim dizer, que me foi muito útil. Eu não estou usando ele nesse momento, porque eu estou tendo que fazer uma dieta aí junto com a nutricionista por conta de uma questão de saúde, mas ele já me salvou muitas das vezes e já ajudou também muito meu marido também, mesmo quando ele cozinha a nossa comida. Então, o que eu fiz aqui, eu imprimi para vocês terem uma noção de como que é que normalmente eu faço, que é, eu imprimo o calendário do mês, né, com os dias, e aí eu vou colando, né, post-its com as comidas que a gente planejou de fazer. E o legal de você fazer dessa forma é que esse post-it você pode mover. Então, vamos supor, chegou no dia 3, eu tinha planejado para fazer isso aqui, né, que é um tikka masala. Eu não quero mais fazer isso, então eu posso simplesmente trocar com outra opção que já tá aqui também no calendário, sem ter muito estresse. É óbvio, né, gente, que aqui vai depender de como que é a sua rotina na cozinha, se você cozinha todos os dias, se você cozinha na janta, no almoço, ou se você cozinha uma vez e come aquela mesma comida 2 dias seguidos, né? Então você vai ter que adaptar também nesse sentido. Mas pra mim, saber que eu não vou ter que chegar à noite e pensar assim, putz, o que eu vou comer agora? Porque anteriormente eu era muito assim, eu abria minha geladeira, via assim, o que eu tenho de inspiração aqui? E aí eu cozinhava. Na grande maioria das vezes dava certo, mas às vezes quando eu tava cansada ou tinha tido um dia muito corrido, era muito estressante ainda ter que decidir o que eu ia fazer. Fazer dessa forma não só me ajudou na minha organização, mas me ajudou também a manter uma alimentação mais saudável, né? A manter esse compromisso comigo mesma de não comer besteira ou de não fazer alguma coisa que é mais besteira ou pedir um iFood, sabe? Assim, de última hora. O que eu faço também é, nas sextas-feiras, aqui não tá, né? Mas no geral, o que eu costumo fazer na sexta-feira à noite, eu coloco aqui um post-it de algo que é mais gostoso, por assim dizer, né? Ou um hambúrguer, ou algo que eu tenha muita vontade de comer, ou que eu goste bastante. Assim eu também consigo vencer com mais facilidade esse impulso de talvez pedir um delivery e gastar dinheiro e comer alguma coisa que não vai ser tão boa assim para o meu corpo. Como que é que a gente faz isso aqui? A minha dica para vocês é o seguinte: você não precisa começar agora esse mês e fazer todos esses post-its. O que eu fiz? Eu fiz isso em 2 etapas quando eu comecei a fazer e implementar isso aqui na minha rotina e aqui em casa. No primeiro mês, eu peguei tudo que eu cozinhei. Então, vamos supor, hoje eu já sei que eu vou fazer um escondidinho de batata doce. Já tá definido. Então, eu pegava um papelzinho ou um papel grande e escrevia lá, escondidinho de batata doce. Eu comecei a registrar tudo que eu cozinhei por 1 ou 2 meses, mais ou menos. Além disso, numa outra coluna eu fiz ali uma lista dos meus pratos favoritos. E aí, quando eu resolvi fazer os post-its para começar a organizar o meu mês, aí eu peguei a inspiração daquela lista lá de coisas que eu já havia cozinhado. Porque quando você parar... Quando você parar para escrever os post-its, talvez você não vai ter inspiração, você não vai conseguir nem lembrar do que é que você costuma comer. Então, você fazer essa preparação, por assim dizer, fica uma coisa totalmente que não vai te demandar esforço, sabe? É só você escrever o que você já tá cozinhando e quando você for fazer esses post-its, você retoma essa lista e só escreve eles nos papeizinhos. Outra coisa, você não precisa necessariamente escrever nos post-its, você pode escrever
a lápis aqui também e apagar e mudar se assim funcionar bem para você. A verdade, gente, é que eu acabo tendo vários post-its desses. Eu tenho esse caderninho que eu tenho vários post-its desse que, por exemplo, nesse momento não estão aqui e eles estão aqui. Então eu vou guardando e de mês em mês eu também vou meio que trocando eles para não comer todo mês a mesma coisa, enfim. Mas é bem legal porque você consegue ter uma variedade bastante, não fica enjoado do que você está acostumado a comer. Um outro ponto que eu faço relacionado à alimentação, obviamente, eu tenho uma pastinha no meu Instagram quando eu vejo receitas bacanas e que eu tenho curiosidade de provar. Só que o que eu tento fazer é fazer as receitas e ver se eu gosto. Se eu gosto da receita, aí depois que eu já anotei, já sei como que é que ela é feita, transformo também num post-it para dali para frente eu me lembrar que tem aquele prato que eu gosto, que eu já fiz, que eu já experimentei e dali para frente poder continuar fazendo. Bom, ainda falando um pouco de alimentação e compras, o que que eu fazia também nessa época? A gente ainda faz um pouco isso aqui em casa, mas que funcionava muito bem, principalmente quando a gente estava querendo economizar com os nossos gastos de supermercado. Eu fazia essa lista, esse menu do mês, por assim dizer, e aí o meu marido comprava exatamente o que estava na lista e algumas coisas a mais, obviamente. Mas a gente não saía comprando e comprando coisas porque, um pacote de cenoura, isso, aquilo, porque tem que ter em casa. A gente comprava aquilo que a gente precisava para as receitas. Então eu pegava cada um desses pratos que são feitos e fazia a compra do mês baseada nisso aqui. Obviamente que frutas e legumes a gente vai ter que comprar com uma maior frequência, né? Não dá pra gente comprar uma vez no mês, mas aí a gente adaptava de pegar no mercadinho aqui perto de casa. Falando de supermercado, inclusive, outra coisa que a gente tem aqui em casa que eu acho muito útil, que salva muito, muito, muito tempo, é você ter uma lista de supermercado já meio pronta, um template, por assim dizer. Sabe aquelas coisas que você sempre compra todo mês? Então, por que será que todo mês quando você vai no mercado você faz a lista de novo? Eu não sei, algumas pessoas fazem isso. A minha mãe faz isso, inclusive. Se você estiver assistindo, mãe, faz o seu template. Então a gente tem já no site que a gente costuma comprar, porque a gente compra online, mas mesmo que você não compre online, você também pode fazer isso. É a lista mensal e a lista bimestral, trimestral. Tem coisa que a gente compra todo mês, tem coisa que a gente compra mês sim e mês não, tem coisa que a gente compra a cada 3 meses, a cada 6 meses. Então a gente tem essas listas variadas. Toda vez que a gente precisa fazer a compra do mês, a gente revisa essas listas, vê o que vai adicionar no carrinho, vê se tem algumas coisas extras e aí pro resumo da ópera que a gente faz a compra do mês em coisa de 15, 20 minutos, 25 minutos no máximo, é uma benção. E pelo fato também da gente comprar online, isso também facilita muito. Se isso for uma possibilidade para você, se você tiver uma rotina muito puxada, eu também recomendo essa opção. Ainda falando de comida, gente, quando a minha mãe veio visitar a gente aqui em Estocolmo, né? Eu fiquei pensando, o que eu vou querer fazer, né, pra ela provar, que, sei lá, só tem um ingrediente aqui, ou foram receitas que a gente aprendeu a fazer aqui e tal. Porque a gente, né, não tá sempre juntas e eu queria que tivesse um momento especial nosso. Então, nessa época, o papel original, inclusive, é esse, que tava na geladeira aqui de casa até poucos dias atrás. Eu fui escrevendo aos poucos, conforme eu fui lembrando, pratos que eu queria que a gente fizesse juntas e que a gente comesse. Isso aqui também parte do mesmo precipício. Isso aqui também parte do primeiro princípio, né, da lista dos post-its, né, quando se fala do calendário. Que é você anotando aos poucos, conforme as ideias vão surgindo. Você pode ter um papelzinho aí na porta da sua geladeira também, para facilitar nesse sentido. Conforme você vai tendo ideias, você vai anotando e depois transforma em post-its. Para que eu uso essa lista aqui atualmente? Apesar dela ter sido para quando a minha mãe vinha, quando eu tô com falta de inspiração, quando eu quero comer uma coisa muito gostosa, eu olho para essa lista, porque aqui eu escrevi só coisas muito gostosas e que eu queria que fossem especiais quando ela estivesse aqui. Mais um ponto em relação a ter esse papelzinho na porta da geladeira, gente, eu não sei se vocês já fazem isso, minha mãe faz isso e a gente também faz isso aqui em casa, é ter um papelzinho quando alguma coisa acaba. Então assim, acabou tal coisa e eu preciso comprar no mês que vem, mas não é algo que tá já na minha lista permanente, então eu já escrevo ali para depois não esquecer. E aí, antes de fazer a compra do mês, eu não ter que abrir o armário e ficar lá olhando, igual uma desesperada. Acabou tal coisa, o que que era mesmo, que tinha que comprar, não sei o quê. Então, eu não faço isso, porque
ter essa carga mental é algo que me consome muito, costuma me deixar um pouco estressado, porque eu sou uma pessoa que tende a pensar demais já no geral. Então, eu tenho esse papelzinho já na porta da geladeira, tanto eu quanto meu marido, a gente já vai escrevendo ali conforme as coisas vão acabando, principalmente se forem coisas que a gente já sabe que não tá na nossa lista permanente de compras do mês. Bom, falando de organizações da casa também, eu já compartilhei no último vídeo um pouquinho sobre isso aqui, que é a minha lista de faxina. Anteriormente ela era assim, agora eu mudei ela de assim, porque ficou um pouco mais fácil, mas basicamente ela é assim. Eu tenho a lista de coisas que eu tenho pra fazer e aqui eu tenho a lista das semanas. Eu comecei a fazer isso, gente, porque eu e Ian, quando a gente foi morar juntos a primeira vez, a gente tinha uma vida muito, muito corrida, nós dois. E aí, uma vez ele me falou assim: ah, se tiver coisas pequenas assim que dá pra eu fazer pra ir adiantando de tarefa doméstica, que levar assim 10, 15 minutos, me fala que eu faço às vezes se eu tô trabalhando de casa, no intervalo do meu almoço, ou quando eu tô tendo aí um break, né, uma pausa do trabalho. E eu falei assim, não seja por isso, né, meu querido, pode deixar. E eu usei um dos maiores princípios quando se trata de gerenciamento do tempo, planejamento e organização, que é você pegar uma tarefa grande e dividir ela em tarefas pequenas. Eu já não gostava de ter um dia de faxina, mas até então eu e a gente ia fazendo as coisas aos poucos, né, durante a semana, e aí o que faltava a gente fazia no sábado e no domingo. Porém, depois que a gente criou esse sistema aqui em casa, as coisas mudaram para muito melhor. Se você gosta de ter um dia de fazer faxina aí na sua casa, tá tudo certo. Mas, se você não gosta, isso aqui pode salvar a sua rotina entediante. O que eu fiz? Eu dividi em pequenas tarefinhas, então, por exemplo, cozinha, aspirar, passar pano, balcões, portas dos armários, lixo da cozinha. Obviamente eu tiro o lixo da cozinha mais do que uma vez na semana, mas quando eu limpo, eu gosto de tirar o lixo também. Limpar o micro-ondas, lavar os panos de prato, tirar o reciclável. E aí, a gente acabou de começar a semana 35, quando eu tô gravando esse vídeo, então a gente não fez muita coisa ainda. Na realidade, eu só fiz isso aqui por enquanto. Estou um pouco atrasada, admito. Mas aí a gente vai dando check, e quando eu dou o check, eu escrevo o dia da semana. Então, semana 35, 36, 37 e assim sucessivamente. E aqui a listinha de tudo. Claro que a lista de cada pessoa vai ser de um jeito. Essa aqui é a lista daqui de casa. Tem coisas que a gente faz que não tá aqui nessa lista se a gente faz semana sim, semana não. Mas isso aqui é o básico, eu diria, pra gente ter uma casa minimamente organizada e sempre limpa durante a semana. Bom, gente, quando se trata de calendários e agendas e diários, quando eu tava na faculdade ainda e fazia orientação, né, educacional com alguns alunos, a gente tinha muito essa pergunta nas oficinas, sabe? Que as pessoas falavam assim, ah, o que eu uso? Eu falava assim, bom, depende como que é a sua rotina, depende como você gosta de se organizar. E aqui, talvez para algumas pessoas isso vai ser muito básico, mas na minha vida, no meu dia a dia, me surpreende ver o quanto que isso não é básico para muitas pessoas também. Então, se for básico para você, beleza, mas se não for, então tente implementar. Aqui em casa eu comprei esse ano, olha o tamanho desse trem, Jesus. Esse ano de 2024, esse tipo calendário que ele tem um panorama do mês, tá vendo? E eu amo isso, tá? Eu também uso agenda, que tem dia por dia, mas isso aqui me dá uma visão do meu mês. Então, assim, se eu tô muito ocupada e alguém fala assim, ah, Letícia, vem aqui em casa, não sei o que lá. Eu falo assim, olha, essa semana eu consigo já visualizar que tá muito ocupada. Ou esse mês eu consigo visualizar que não vai dar. Ou eu consigo, sabe, bater o olho com muita facilidade e ter uma boa noção de como que é que o meu mês tá. O mês de agosto foi bem tranquilo, a gente tava viajando por 2 semanas, então não tem muita coisa. Mas eu vou anotando aqui lembretes, né? Por exemplo, eu tenho um encontro com uma amiga, tenho uma festa de outra amiga, tenho o aniversário da minha avó, a consulta com a minha nutricionista, que eu tô falando pra vocês que eu tô de dieta, né? Teste de alergia que eu fiz no mês de agosto. Ai, gente, tô investigando um monte de coisa de médico, mas vamos lá, vai dar tudo certo. E aqui o mês de setembro também já tem algumas coisas. Casamento dos meus amigos, dia 14. E o Brazilian Day, que vai ter aqui em Estocolmo, dia 7, tô super animada. Consulta com a minha doutora Matilda, consulta com a alergista.
o início do protocolo que eu tive com a Nutri e assim sucessivamente. Então, eu anoto aqui e fica tudo bem facinho da gente se organizar. O que é que eu coloco aqui? Coloco coisas minhas importantes, tipo consulta. Coloco coisas que são relacionadas a eu, meu marido, por exemplo, passeio que a gente vai fazer com um casal de amigos, né? E aí é bacana também, porque aí ele consegue ver e lembrar. Além disso, ele é uma pessoa mais do digital, meu marido, então ele também tem um calendário digital que ele usa bastante. Eu, particularmente, não coloco coisas lá, mas aí o que ele faz? Ele olha aqui e coloca no nosso calendário digital compartilhado, o que pra mim também tá bom, mas eu sou mais fã do papel. Se você gosta do digital, não tem problema, faça o digital também. Desde que ele vá conseguir te apresentar essa visão e esse panorama mais geral, tipo assim, como que é que a sua semana tá, como é que o seu mês tá, e você consiga ter a opção também de ter o diário, que aí no meu caso é a minha querida e amada agenda. Gente, apesar de tudo assim, eu tive fases que eu trabalhava e estudava, eu tive fases que eu não tava nem trabalhando nem estudando, enfim, tive de tudo na minha vida. E mesmo desse jeito, eu sempre tive agenda. Eu amo agenda, se você não gosta de agenda, tente, tá? Porque, assim, facilita muito, muito a organização da nossa vida. Essa é a minha agenda de 2024. Tem de um tudo aqui, ó, gravar vídeo, leitura, meditação, treino. Nossa, tem um monte de coisa. Organizar a semana, preparação da semana, preparação da viagem, mochila, arrumar malas, enfim. Se você não usa uma agenda ainda, use e veja as diferenças que isso pode trazer na sua vida. Bom, esses dois últimos tópicos não eram tão inovadores, mas eu tenho que dizer que eu amo esses dois sistemas que eu tenho aqui, tanto da faxina, quanto do cardápio de casa, quanto das comidas e tudo mais. Se vocês fizerem aí na casa de vocês, me deixem saber. Esse era o meu recadinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de ouvir aí um pouco das minhas loucuras de organização. E a gente se vê nos próximos vídeos. Se cuidem. Tchauzinho.